Salve, salve pessoal do segundo ano. Olá, gente. Tudo bem? Seja bem-vindo a uma aula de filosofia. Esta aula nós vamos fazer ela no formato de revisão. Eu sei que nem todo mundo assistiu a última aula gravada, né? Que está lá no meu canal, que também está lá o link no Classroom, né? É uma aula que é para todos vocês que estão acessando a não é, que estão acessando lá a plataforma de estudo, né? A turma lá de vocês, a sala de aula do Google Classroom. Eu acho que nem todo mundo, né? Tem muita gente lá, mas que nem todo mundo está acessando a aula. Então essa revisão, eu vou fazer mesmo assim essa revisão, muito embora uma revisão ela só acontece quando todos, ou pelo menos a maioria, acessaram a aula, né? Então, mas mesmo assim vale a pena, né? Nós vamos estar aí falando de algumas temáticas que cairão lá na prova de vocês, né, de segunda-feira, dia 8, é a prova do bloco 3. Lá é a prova que vai estar as questões de filosofia. Então, do segundo ano de vocês, como eu já falei isso lá na videoaula, que está gravado, está no meu canal, acesse o link, assista a aula, que vai ajudar vocês, não é, a ter uma compreensão, não é, das temáticas discutidas aí no período medieval. Certo? Então, o primeiro bimestre do segundo ano de vocês, o conteúdo retrata sobre o pensamento filosófico no período medieval, certo? Como aí está escrito, né? Vocês estão vendo aí ó, na telinha do vídeo que ó, vocês estão vendo, revisão, filosofia no período medieval. É a filosofia se fazendo presente no período medieval. Quando se fala de período medieval, sempre vem na nossa cabeça de que é um período marcado pela uma fé cristã, pela uma religiosidade, pelo um poder religioso propriamente dito, não é? Em que, na verdade, o conhecimento científico, mas de uma área humana, ele está não muito presente, não é? E a filosofia que vem da Grécia Antiga e é uma vertente que não está ligada a nenhuma religião, embora tenha muitas temáticas aí que parece temáticas religiosas, mas não é religiosa no conceito cristão, né? Porque tudo aquilo que não é cristão, embora tenha uma dimensão religiosa, mas não é religiosa no âmbito cristão, é considerado pagã, né? Então a filosofia ela tem essa característica, mas mesmo assim ela chega no período medieval e ela junta-se às temáticas religiosas, teológicas do período medieval, certo? Então a filosofia ela se faz presente e ela vai ajudar, auxiliar, não é a teologia, que é a ciência da fé da época, né? A esclarecer, a ajudar os padres, né, da igreja, a patrística, como nós vamos ver, a convencer as pessoas pelo processo da evangelização, né, para acreditar, para converter ao cristianismo, certo? Então essa é uma temática e aí a filosofia tem a participação importante nesse aspecto, certo? Então a filosofia ela não deixa de estar ausente nesse período, ela se faz presente, mas claro, no formato, né, servindo aí, ó, de acordo com as bases da teologia que relaciona-se com a fé cristã, certo? Então muito bem, vamos lá discutir alguns temas que eu trouxe para vocês nessa revisão. Veja bem, aqui são as temáticas que vocês vão encontrar na prova de bloco de vocês de filosofia da segunda-feira que vem, certo? Filosofia medieval, né? Então a filosofia medieval, ela se faz presente. Eu diria que, bom, existe sim uma filosofia medieval, né? Mas a gente pode dizer que é a filosofia presente no período medieval. Acho que é uma diferença interessante para a gente poder refletir melhor, né? A filosofia que se faz presente no período medieval, certo? Então, qual é a sua importância nesse período? Em que ela vai contribuir, não é, para a sociedade da época, para as pessoas, né, dessa época aí do período medieval? Sobretudo aí no século XIII, século XIV, não é? Mais estritamente aí nesses dois séculos da história
do período medieval. Então, seu nascimento, né, ela se dá aí, portanto, a partir do século XV até o século XIV, até metade do século XV, certo? Século XIII, até o século metade do século XV é mais ou menos aí o apogeu, podemos dizer assim, né? Mas a gente sabe que o período medieval ele vai do século V até a metade do século XV. Esse é um período que a história denomina como sendo aí o período medieval, certo? Então a filosofia é presente aí nesse período. Então a filosofia ela vem da Grécia Antiga, não é? Ela é grega, de origem grega, e ela chega ao período, não é, medieval, passando aí pelo período greco-romano, que é a fusão das culturas grega com a cultura romana, não é? E aí nós temos essa mesclagem aí nesse período, de forma que ela vai aí estar junto nesse período, junto com a fé cristã, não é? Com a teologia, essa coisa toda, certo? Então a filosofia ela tem o seu lugar, a sua participação, né? Estamos falando aqui de um período de uma realidade europeia. Nós estamos falando de uma realidade europeia. Nós não estamos falando aqui de uma América propriamente dita. Então, as características da filosofia medieval, não é? E aí é interessante nós sabermos dessa característica. Por quê? Qual é o significado da participação da filosofia nesse período? A sua importância reside em ela tornar um pouco mais o conhecimento analítico, né? É através da filosofia, através da sua presença, que o conhecimento que existe na Idade Média, ele pode ter uma condição melhor de análise, ou seja, ele pode ter uma condição um pouco mais de ciência, ou de investigação, ou até de busca de um conhecimento que possa existir nesse período fora da teologia, né? Que a teologia é a ciência que está relacionada com a fé, com o estudo das coisas da fé, com o estudo de Deus, enfim, né? Ou seja, então a filosofia ela vem com a sua participação de uma forma mais ampla, né? Com a possibilidade de poder racionalizar algumas coisas do período medieval. Por quê? Porque a teologia ela tem um pensamento mais dogmático, né? Você não vai questionar Deus, você não vai questionar a existência de Deus aí no período moderno, jamais você vai fazer isso, né? Então a filosofia ela vem e ela incrementa um pouquinho esse aspecto aí, não é? Não muito, né? Ela não vai entrar muito nesse campo de questionamento, mas ela vai dar uma característica e daí vai existir o conhecimento medieval e quem vai dar uma característica de conhecimento propriamente é a filosofia com seu aspecto analítico, certo? Então é mais ou menos aí esse ponto importante. O que é analítico? Analítico é uma palavra que tem a ver com investigação, não é? Com exposição, com críticas, não é? Com investigação, enfim, isso que é próprio da característica filosófica, né? Da filosofia que vem do período antigo, aí, que é da Grécia, o período clássico. Então, na filosofia medieval, ela está dividida em dois períodos, né? O período medieval está dividido aí nesses seguintes períodos, que são dois, que é o período da patrística e o período da escolástica, né? Cada um com seu tema, com seu conteúdo próprio, né? Da sua realidade do período, né? Patrística é uma coisa, escolástica é outra, muito embora ambas estejam aí dentro do período medieval, certo? Os influenciadores clássicos da filosofia medieval, né? Ou seja, aqueles mais responsáveis diretamente de favorecer a existência da filosofia no período medieval são os clássicos, né, que nós sabemos, que nós já vimos, que é Platão e Aristóteles. São apenas eles dois? Não, nós tivemos influência aí dos neoplatonistas, né, de escolas do período grego-romano, como o epicurismo, o estoicismo, e um filósofo neoplatônico chamado de Plotino, né, que é do período grego-romano, mais ou menos aí final antes de Cristo, certo? Então são esses que influenciaram aí o período da patrística, certo? Então a patrística ele teve uma influência mais platônica e o período da escolástica teve uma influência aristotélica, né? Aristóteles e outros
pensadores neo-aristotélicos do período, como aí teve uma vertente de alguns filósofos do Oriente, como Averroes, né, e outros, né, desse período aí, né, certo, do período medieval chamado escolástica, certo? Então, os filósofos que influenciaram o período clássico, que os filósofos do período clássico, né, que influenciaram a filosofia medieval, são esses dois aí, os influenciadores, certo? Platão e Aristóteles. E os expoentes da filosofia medieval em si, a filosofia cristã, o pensamento cristão teológico, é Agostinho, que é da patrística, e o Tomás de Aquino, que é da escolástica, certo? A gente tem muita coisa para estudar de ambos. Mas aqui nós estamos apenas trabalhando nomes e conceitos apenas desse período aqui da filosofia medieval, certo? Então lá na prova vai estar esses conteúdos aí nas questões, tá? Basta você ler com atenção, ter atenção, não é? E responder aí as alternativas, as questões que está pedindo para vocês responder, tá certo? Então é isso, não deixe de assistir essa aula. Qualquer coisa vocês assistem a aula anterior, isso aqui é apenas uma revisão, tá bom? Forte abraço e até a outra videoaula.